muito relacionado a alguns centros de ativação psíquica no nosso sistema, relacionados aos elementos, às propriedades que a cultura védica chama de Panchamahabhutas. Isso daí é basicamente o princípio da solidez, o princípio da liquidez, o princípio do calor, o princípio do movimento, o princípio do espaço, do campo, ok? E aí a gente inspirava por um lado com Om, expirava pelo outro com o som raiz daquele centro, inspirava pelo aquele outro lado com o som Om e expirava pelo lado som raiz. Então ficava mais ou menos assim. Se a gente queria trabalhar aspectos mais relacionados à segurança, está relacionado ao chakra básico, que é o som era Lam. A gente, quando inspirava, na nossa mente a gente ficava repetindo o som Om. Quando a gente expirava, ficava repetindo o som Lam. Quando inspirava, ficava repetindo o som Om. Quando expirava, ficava repetindo o som Lam. E aí a gente viu que esse chakra básico era basicamente para busca de sobrevivência, integridade física, sensação de segurança, com som Lam. O segundo chakra era relacionado aos desejos, a busca de concretizar vontades, que era com som Vam. O terceiro chakra era com a capacidade, a sensação de sou capaz de, tanto de realizar, quanto de controlar, quanto de estar assim, conseguindo fazer as coisas, que era esse chakra um pouco abaixo do umbigo, que era o som Ram. O quarto chakra era o som Yang, relacionado às afetividades e à nossa capacidade de se sentir conectado com as outras pessoas e com as outras coisas. E o quinto chakra era o som Ham, que era diferente do Ram, que era relacionado à nossa capacidade de pertencimento e estar uno com os ambientes, uno com as situações, uno com o universo. Tá? Então era sempre essa dinâmica. Inspirando com o som Om, expirando com o som do chakra específico, inspirando de novo pela outra narina com o som daquele do Om e expirando com o som do chakra. Até aí ficou minimamente claro? Então, muitas vezes quando a gente vai fazer o Nadshodhana, as nossas duas narinas não estão totalmente disponíveis. Então você pode fazer o Nadshodhana também em um certo grau, observando quando o ar está entrando, você está com a tua consciência na tua mão esquerda, que seja. Quando você está expirando, você está com a tua consciência na mão direita. Fazer o Nadshodhana assim, o negócio tampado, não é Nadshodhana, ok? Então o Nadshodhana, para acontecer dessa forma, como a gente faz bloqueando um lado da respiração, precisa que esse processo seja suave, certo? Então, eventualmente, se alguém que tiver com uma narina entupida quando a gente for fazer esse próximo processo, pode fazer dessa forma de polarizar também. O que importa é a tua consciência estar indo para um lado e para o outro e, se possível, usar as narinas, ok? Bom, então essa dinâmica que a gente fez ontem estava muito relacionada a atributos que a gente minimamente conseguia manter uma relação de causa e efeito. Ainda que fosse uma coisa assim, eu sei que eu tenho um pouco de insegurança, porque quando aconteceu isso, aquilo outro, eu fiquei com uma dificuldade então de fazer isso, ok? Ainda é um processo emocional com alguma relação consciente, certo? Você consegue perceber que aquilo dali aconteceu na tua vida, mas você sabe que não é só aquilo, mas fica mais ou menos assim na penumbra, certo? Essa dinâmica que a gente vai fazer agora é uma dinâmica muito mais rock and roll, no sentido de que isso é para aspectos que a gente nem sabe como vem parar na gente. A gente muitas vezes se estranha daqueles comportamentos que a gente tem, daqueles sentimentos que a gente tem, e mesmo assim eles acontecem, eles repetem no nosso framework, na nossa forma de ser, como eles aparecem, ok? Então eles vêm mais de um lugar inconsciente, não de um lugar tão subconsciente. É um padrão que você acha muito esquisito. As relações causais que a sua racionalidade consegue colocar ali não funcionam tão bem, ok? Deu para entender a diferença do processo subconsciente para o processo inconsciente? O processo subconsciente, a gente consegue criar historinha.
O processo inconsciente fica bem difícil da gente explicar qualquer coisa dali, é um negócio um pouco mais maluco, certo? E a gente vai fazer esse processo com uma intenção de se desidentificar, permitir que se dissolva algum atributo que seja muito marcante, que incomode muito o nosso sistema mental. Pode ser preguiça, pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser raiva, pode ser ódio, tristeza, certo? Indiferente o que é, em termos assim, do que o outro vai fazer, a única coisa que importa é que aquilo dentro de você seja algo sincero, certo? Então eu gostaria de pedir que vocês, por um instante, fechassem os olhos e tomassem consciência de algum aspecto na sua mente que você sente uma relação bastante afetiva em relação a isso, algo que te incomode, mas profundamente, não assim tipo de light, alguma coisa que te incomode lá, assim. Você pode até normalmente não falar sobre esse assunto, aqui a gente não vai precisar verbalizar qual é esse aspecto em si, mas entre em contato com algum bicho-papão que esteja aí incomodando no dia a dia ou de vez em quando, tanto faz, ok? Então, no momento que você sentir que tomou contato com algum aspecto da sua psique que pede um pouco mais de harmonia interna, você pode voltar a abrir os olhos quando quiser. Tá? Então, isso é um processo de escuta interno. A gente está agora abrindo tipo lá o porão, pegando a fossa, pegando, digamos assim, os aspectos mais profundos que o nosso processo consciente consegue em algum grau entrar em contato, ok? E a gente vai fazer a dinâmica do Nadi Shodhana, e antes eu vou explicar como é que a gente vai fazer, e durante, quando a gente estiver fazendo, eu vou estar de novo lembrando, tá? Só para não ser um excesso de informação. Então, eventualmente, quem tiver de óculos é aconselhável tirar quando for fazer, tá? Então, quando a gente vai fazer o Nadi Shodhana, normalmente, a forma como eu primeiro mostro o Nadi Shodhana é inspirando por um lado, expirando pelo outro lado. Agora a gente vai fazer, quando inspirar, vai tampar os dois lados, reter um pouco, tempo que for confortável, e vai expirar pelo outro lado. Inspira, retém, troca e expira. O tempo que for confortável, inspira, retém pelo confortável, expira, inspira, retém, e troca. A gente sempre vai reter com o pulmão cheio, e sempre que o pulmão estiver cheio a gente vai trocar a narina, ok? Eu vou estar conduzindo, isso daí vai estar sendo relativamente fácil de acompanhar, ok? Quando a gente estiver fazendo a primeira parte do processo é a gente permitir que a gente jogue aquilo que a gente sente que a gente não quer mais da gente na lareira, joga no fogo, joga aquilo para ser consumido, ok? Então, quando a gente estiver inspirando, a gente vai trazer a energia aqui para debaixo do umbigo, com a sua consciência suave, e vai trazer com som lam, 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 lam. Isso daqui vai chegar aqui, nessa parte de baixo do umbigo, e vai estar aquecendo a brasa, que nem o vento quando está batendo na lareira, aquilo está estimulando aquela lareira, ok? E aqui, nessa região, quando a gente estiver retendo, a gente vai estar com o som isso na nossa mente, ok? E nessa hora, aquele processo que a gente já não quer mais se identificar com aquilo, a gente vai estar queimando aqui, ok?
a gente estiver expirando, a gente vai expirar com o som ram, ok? Então isso vai estar, eu vou estar mostrando, tá? Vai estar lam, 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 ram, 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 lam, 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 ram, ram. Isso tudo só na nossa mente. Se ficar muito complexo demais, vai até onde der, ok? Isso daqui não é exatamente uma sessão terapêutica onde eu vou estar fazendo isso com todo cuidado e tal. É mais uma degustação, ok? E aí, nessa hora que esse processo estiver acontecendo aqui embaixo do umbigo, quando a gente estiver inspirando, a gente vai estar bombeando prana ali para aquilo queimar bem, certo? Vai aquecer a brasa. Quando a gente estiver retendo, é a hora que o negócio vai estar queimando, queimando, queimando. Quando a gente estiver expirando, a gente vai expirar com uma sensação de estiver jogando cinza fora, poeira fora, ok? Então essa primeira etapa, a gente vai pegar o atributo que a gente quer se desidentificar, permitir que dissolva, e botar ele para queimar, ok? Nessa região abaixo do umbigo. No segundo momento, a gente vai continuar fazendo, vai descansar, observar as sensações e tal. Depois a gente vai continuar fazendo Nadshodhana e a gente vai trazer a nossa energia para cá, para o Anahata, que é o chakra nessa região cardíaca, e a gente vai trazer uma sensação que pode ser um oceano, pode ser qualquer coisa que te pareça nutritiva, ok? O importante é o atributo de nutritivo. Então pode ser um oceano, um lago. O atributo de água é bem-vindo nesse momento. E aí, quando a gente estiver inspirando, a gente vai estar inspirando com o som ram. Quando a gente estiver retendo, a gente vai estar retendo com o som yam. Quando a gente estiver expirando, a gente vai estar expirando com o som ham. Então vai ser ram, yam, ham. Isso na mesma dinâmica que a gente fez aqui embaixo, só que em vez da gente estar querendo, de alguma maneira, consumir aquilo no fogo, a gente vai estar criando, nutrindo o atributo que a gente acredita que seja o que a gente procura. Então, por exemplo, aqui embaixo está queimando o atributo de baixa autoestima. Muita depreciação, muita falta de confiança em si mesmo, por exemplo, ok? E aqui em cima, a gente vai estar nutrindo um estado mental onde você ou se vê ou vê uma situação onde você sente confiança. Então, se você tem um baixo nível de autoestima ali, uma questão de muita crítica e tal, qual é o atributo que você vai resolver a situação? É o atributo de confiança, certo? Então, se por exemplo, se você tem muita raiva que você está queimando ali, no embaixo e em cima, você vai estar cultivando o quê? Tranquilidade, centramento. Não é para ser uma coisa tão matemática, é para ser algo que você sinta que te atende, certo? Então essa é uma explicação do modo como a gente vai fazer, e quando a gente estiver fazendo, eu vou ficar guiando isso para que seja algo simples de ser feito, certo? O mais importante do que seguir o ritmo que eu estou fazendo a respiração é seguir um ritmo que seja confortável a você, ok? Então, eventualmente, depois de um tempo, você já pegou a prática do negócio, inspirou, esquentou, reteu, queimou, expirou, saiu de alguma maneira fumaça e tal, você pega o teu ritmo de respiração. Segue a guiança na medida em que ela estiver sendo importante para você conseguir seguir o processo. Certo? Simples até aqui? Nem um pouco, mas vamos nessa. Tá? Muito bem. E aí, curtiu? Manda um e-mail que a gente já entra em contato para te avisar a próxima data. Namastê!